Ok, ok, vamos lá, vamos ver como é que vai estar agora aí. Bom dia, bom dia. Este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos nele, numa grande internet, mas graças a Deus o Senhor vai nos dar vitória, com certeza nos dará vitória. Como estava falando no outro vídeo, nós queremos trabalhar nesta semana a questão da estima. A estima é a visão que eu tenho de mim mesmo, a estima é a visão que nós temos de nós mesmos. Então, toda ação que bem procede desse sentimento que eu tenho, da visão que eu tenho de mim mesmo, vai me ajudar a avançar e a realização das coisas. Então eu preciso ter uma estima extremamente equilibrada. E essa nova série que nós queremos trabalhar nesta semana é justamente a respeito da estima. Então está lá, dias melhores virão, e dias melhores virão com certeza se eu tiver com a minha estima extremamente equilibrada. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos numa grande briga com a internet, mas glória a Deus, porque o Senhor é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Então, acreditando que Deus tem algo grande para tratar conosco depois dessa pandemia, essa nova reinvenção do mundo, porque o mundo nunca mais vai ser o mesmo. A igreja não vai ser mais a mesma. As famílias não serão mais as mesmas. Durante um primeiro momento, o medo vai ser algo como fosse uma grande companhia todos os dias, porque hoje você já percebe isso, está sendo já implementado, implantado no coração do ser humano, e isso tem carregado sempre quando a gente vai sair de casa uma desconfiança. E aí nós precisamos saber de duas coisas: quem nós somos, trabalhar muito bem a questão da nossa estima, saber a quem nós servimos e depois então acreditar que dias melhores virão. Sempre a gente fala isso porque a história sempre tem nos mostrado que depois de todo o período de morte houve uma reconstrução. Quando a gente olha, sempre eu gosto de falar isso porque é o que mais se compara hoje. No Brasil nós nunca tivemos nada parecido com isso, mas quando a gente olha lá para a peste negra, no século XIII, século XIV, no ano de 1300 e alguma coisa, a gente percebe que depois daquele período da peste negra, houve a renascença, veio a imprensa, a igreja se reinventou, novas conquistas, avanços missionários. Então, olhando para esse prisma, quando a gente olha até para o povo judeu mesmo, depois do Holocausto, que parece que a intenção era acabar com todo aquele povo, depois houve todo um período de restauração, e Deus teve que trabalhar muito na restauração do povo, e foi justamente uma grande ação de Deus naquele povo para que não se perdesse. Assim, então, também Deus vai trabalhar conosco. Eu tenho certeza disso, eu não tenho a menor convicção de que Ele tem algo para fazer na tua vida, na minha vida e na nossa vida. E se nós estivermos com a nossa estima em dia, com certeza Deus fará algo extraordinário. Então, nesse dia de hoje, que nós tenhamos a estima, eu quero falar a respeito do grande amor de Deus, porque dentro do pensamento de eu saber desse grande amor de Deus, algumas interrogações fugirão já da minha mente. Setas do adversário, dardos do maligno, não vão vir para destruir este meu pensamento. Então, a estima. Vamos fazer uma boa viagem, fazer uma viagem nas Sagradas Escrituras, para nós descobrirmos a respeito desse grande amor de Deus, e a minha oração é para que você se fortaleça na alma, se fortaleça no espírito e potencialize a sua identidade. As Escrituras então nos mostram isso. Como eu falei no outro que a internet cortou, aqui em Tatuí nós estamos com 22 graus. Então, aonde você está aí, Tatuí, já falei 22, você que está em São Paulo, Botucatu, Guarulhos,
Santo André, São Bernardo. Aonde você estiver, você pode passar para mim aí a previsão do seu tempo, então, neste momento, ok? Então, passa para mim aqui 2 minutinhos para você nos posicionar aí, Tapetininga, Cerquilho, aonde você estiver, aí você pode aqui se posicionar aí para nós, mostrando como está a temperatura aí da tua cidade, como é que foi o final de semana abençoado, preparada para entrar o mês de junho com muita alegria, com muita conquista, está preparado aí na alma, preparado no espírito, ok? Vai me falando aí como é que está a temperatura. E o primeiro texto que nós vamos ler vai estar em Isaías capítulo 49, 14, 49, 14, 15 e 16. A Déia está informando que lá em São Caetano, 20 graus, então vai esquentar. Maravilha, vai esquentar o tempo. São Bernardo, vai esquentar. 20 graus, então tá bom demais. Quem mais aqui vai colocar para nós aí? Isaías capítulo 49, 14, 15, 16, nós vamos falar a respeito do grande amor de Deus. Do grande amor de Deus aqui. Diz assim o profeta Isaías: Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te cravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Angatuba, 18 graus, ok, amigão, obrigado aí, obrigado, Elaine. Primeiro texto, convicção de saber a quem eu pertenço e a que família que eu pertenço. O que é estima, como eu falei, estima é a visão que eu tenho de mim mesmo, a visão que eu tenho quando eu olho no espelho e a visão de um novo dia que inicia. Tudo isso vai me ajudar na questão da estima. Se a minha estima é baixa, Itapetininga, 19 graus. À medida que vai andando para frente aqui, a coisa vai esfriando. Se a minha estima estiver em baixa, eu vou falar assim, mais um dia. Meu Deus, olha que luta, olha que dificuldade. Se a minha estima estiver bem equilibrada, eu vou falar, esse é o dia que o Senhor fez. Eu tenho problemas para enfrentar, tenho gigantes para vencer, tenho adversidades para passar, mas eu vou vencer. Eu sou aquilo que a minha família diz que eu sou, ou seja, se eu sou da família de Jesus, Ele vai me capacitar a vencer. Eu tenho uma ligação direta com esse meu pensamento com Ele. Se a estima estiver muito em alta, eu sou melhor, eu sou bom, eu vou vencer tudo isso e de repente quando vem uma queda, de repente a gente pode desanimar. Mas o que nós queremos é justamente buscar esse equilíbrio. Isaías capítulo 49, Sônia, versículo 14, 15, 16, quando o Senhor traz para nós um paralelo. Sheila, obrigado. Francisco Morato, 21 graus. Olha, então tá vendo? Vem lá de São Bernardo, 20, 21, aqui 22, depois para lá vai esfriando. Botucatu um pouco mais para frente aí, também com certeza vai estar um pouquinho mais frio. Mas o texto de Isaías, ele diz assim, olha, ainda que, primeiro ele fala assim, por acaso uma mãe pode se esquecer do filho que amamenta? Deus mostrando um paralelo a respeito desse relacionamento de mãe e filho. Mãe e filha. A mãe vai esquecer uma filha, e na grande maioria das mães, de jeito nenhum.
As mães vão fazer de tudo que podem para poder cuidar e cuidar muito bem de seus filhos, não é, queridas? Vocês que foram mães aí, e nós que fomos pais e realmente super pais, a gente vai extremamente valorizar tudo isso. Mas ele ainda fala mais. Ainda que ela viesse esquecer, ou seja, aquele pequeno grupo de mães que esquece, pode esquecer, mas ele vai dizer assim, ainda que ela possa esquecer, todavia eu, o Senhor, de maneira nenhuma vou esquecer deles, mostrando que já um grande amor de Deus por nós. E ele vai falar assim, na palma das minhas mãos eu te gravei. A gente fala que o profeta Isaías é o maior profeta messiânico de todos os tempos, o que mais falou de Jesus, o que mais fez alusão a Jesus. Então ele diz, na palma das minhas mãos eu te gravei. Ai, Botucatu, 22 graus, Janaína, aí sim, hein? Então já tá quente também para essa região aí. Então, com certeza, lá para Araçatuba já vai estar mais de 30. Mas ele diz, na palma da minha mão eu te gravei. E é justamente isso que quando nós vamos olhar para Jesus, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, vai falar que a dívida que tinha contra nós, o Senhor cravou lá na cruz. E quando então os cravos atravessaram a mão de Jesus, é justamente isso que o profeta está falando. Foi ali que ele nos cravou. Então, ou seja, nos dá a certeza desse grande amor de Deus. Mônica, 21 graus em São Caetano. Bênção, olha, tempo bom em São Caetano. Então, o Senhor nos amou, e esse amor é tão grande que ele foi até a cruz para nos dar essa vitória, para mostrar esse imenso amor que ele tem pela nossa vida. Eu gosto sempre de repetir isso para fortalecer, porque ainda que a gente saiba disso, nos momentos de dificuldade, a gente tem por tendência a achar que nós estamos sozinhos, porque é justamente isso que o versículo 14 diz, olha lá, o Senhor desamparou de mim, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor desamparou e o Senhor esqueceu de mim. É esse pensamento que às vezes vem para nós. Só que essa identidade de filho é a certeza que nós precisamos de uma ação de Deus para trabalhar na nossa vida e alimentar isso todos os dias de manhã, porque ao alimentar todos os dias isso pela manhã, acordando com essa convicção, a nossa estima vai estar equilibrada, porque eu sei, é um dia, mais um dia para viver, e o primeiro pensamento conectado com o reino, eu vou falar assim, Senhor, me ajuda nas minhas escolhas, me ajuda nas minhas decisões durante todo o dia de hoje, me ajuda, Senhor, nas minhas convicções, Senhor, naquilo que eu preciso realmente tomar, naquilo que eu preciso de falar, me dá a palavra de sabedoria, me dá a palavra de entendimento, para não acordarmos sozinhos e nem tomar o caminho pelas nossas próprias decisões, pequenas orações que fazem toda a diferença, provando ainda mais desse grande amor de Deus também para a nossa vida. Isaías capítulo 45, o Senhor diz assim, Isaías 45, ou melhor, Isaías 43, versículos 15 e 19, 45 ele vai falar de cingir, de ir adiante e tal, mas eu quero destacar o capítulo 43. E em todas as passagens nós percebemos Deus trabalhando na alma e no coração do seu povo. Isaías 43, versículo 14, 15 e 16, eu quero que você preste muito bem atenção nisso. Isaías 43, 14, 15 e 16. Mostra Deus trabalhando na estima do povo e falando justamente isso que eu estou falando para vocês aqui. Olha, versículo 14: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Deus. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda,
o que fez sair o carro e o cavaleiro e o exército e a força. Jazem juntamente e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida, ou seja, como um pavio que fumega e ele apagou. Então ele fala assim, por amor de vós, por amor de nós. Então quando a gente percebe toda essa ação de Deus ao longo da história, esse momento que estamos vivendo, e que glória a Deus porque estamos vivendo esse momento tem um único objetivo na nossa história de vida. Esse momento tem como um único objetivo trabalhar justamente no nosso interior, trabalhar na nossa alma, e por que não trabalhar na nossa estima, para restaurar essa estima, porque de repente o Senhor te confiou um chamado e um ministério para você fazer algo, para você desenvolver na história da igreja que você faz parte, ou até mesmo na sua própria vida. Mas qual é o primeiro pensamento? Eu só estou aqui para assistir o culto e participar do culto. Não é verdade. Deus te chamou como uma pessoa única. Deus te chamou com uma capacidade única que somente você pode fazer. E talvez você ainda não descobriu esse propósito. Ou de repente você se intimidou por conta dessa situação, por aquilo que veio, e você olha para as pessoas e você começa a enxergar que aquelas pessoas têm mais capacidade que você. De repente aquelas pessoas têm mais condições que você. E eu vim nesse café com coragem aqui de manhã para dizer para você que não é verdade. Não é verdade. E eu vou te mostrar por que não é verdade. E como que nasceu esse sentimento no meu coração, uma convicção. Certa vez nós fomos até uma conferência missionária em Bauru. Na verdade, eu acho que foi uma das primeiras conferências missionárias que nós fomos. E quando nós chegamos lá, era uma igreja presbiteriana, e participamos daquele evento, o culto inaugural, e depois nos outros dias tinha uma oficina. E aí nós fomos na oficina, e eu escolhi, acho que a Anice foi para uma outra oficina, e fui para aquela oficina lá, pastor Marcos Amado, lá do PMI, Povos Muçulmanos Internacional, que trabalha com povos não alcançados, estava lá naquela sala, e aí ele começou a falar para nós a respeito de missões e de como Deus estava trabalhando nos povos muçulmanos não alcançados. E ele falou que um dia ele estava lá na base da PMI, lá na Espanha, e quando ele estava lá, de repente entrou um senhor todo vestido, aquelas roupas de árabe. E aquele senhor entrou e orou na missão, olhou as fotos, deu uma olhada nas bíblias que estavam à disposição, olhou para ele e falou assim, você tem mais dessa bíblia em árabe? E ele, pastor Marcos, disse, sim, eu tenho, sim. Ele falou, tem? Perguntou o preço de cada uma e falou assim, eu quero levar 2 caixas. E aí ele falou, tudo bem, vou preparar para vocês 2 caixas, eu vou preparar para vocês. Vamos deixar tudo ajeitado aqui. Me pediu para o rapaz pegar as 2 caixas, e aí, ele, com curiosidade, ele perguntou, posso fazer uma pergunta? Ele falou assim, pois não, pode fazer uma pergunta. Ele falou assim, quem te falou a respeito da Bíblia e quem te falou a respeito de Jesus? Aliás, a primeira pergunta que ele fez, o senhor é de onde? Ele falou assim, eu sou do Iraque. Ah, o senhor é do Iraque? E quem foi que falou para o senhor de Jesus aí, para o senhor vir até aqui e falou da Bíblia para o senhor comprar? Ele falou, eu estava na 3ª oração diária. E eu vi uma hora que eu me abaixei, estava fazendo a oração para lá, eu vi uma hora que eu me abaixei, e quando eu me levantei, eu vi um homem de branco, com uma luz. E eu levantei e eu olhei para ele e eu perguntei, quem é? E aí ele disse, eu sou Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí quando ele falou aquilo, ele falou assim, pois não, Senhor. E ele disse, eu vim aqui porque eu tenho algo a fazer na tua vida. Eu sou muito mais do que vocês falam que eu sou. E quando ele falou aquilo, aquele homem então começou a chorar. E ele foi buscar um Novo Testamento que ele tinha pegado do Gideões Internacional há muito tempo. E ele então começou a ler, e o Espírito Santo abriu o entendimento dele.
E ele ali na casa dele, ele contando a história dele para o pastor Marco, ele disse que se converteu. Ele tomou uma decisão por Jesus. E ele disse no seu interior: eu preciso fazer algo agora. Eu preciso realizar algo agora para ele, porque ele tinha feito tanta coisa para lá e para Maomé. E agora ele tinha encontrado a vida. E então veio a ideia dele comprar as Bíblias. Reuniu a família, reuniu os amigos. Primeiro momento ele falou, teve êxito em alguns, outros não, mas na família o êxito total, pelo sistema. E aí ele falou assim: é por isso que eu estou aqui, para comprar a Bíblia. E quando ele contou aquilo, primeira coisa que me veio à mente, queridos, meus queridos irmãos, Deus, para cumprir a grande comissão, e Deus para salvar o homem, Ele não precisa de nós. Ele poderia ter feito tudo e fazer tudo sozinho. Ele poderia realizar essa grande obra só. Poderia. Mas em algum momento aprove Deus permitir e desejar que façamos parte dessa história. Por quê? Só existe uma explicação: um grande amor de Deus pelo seu povo, um grande amor de Deus pela sua criação, um grande amor de Deus por nós. Deus sente falta do relacionamento que ele teve com Adão na viração do dia, todos os dias no jardim do Éden. E por isso que Deus ia visitar Adão, e por isso que o Senhor então veio redimir e resgatar o homem. Por isso que o Senhor um dia abriu os olhos do seu entendimento. Por isso que um dia o Senhor abriu a sua compreensão, porque Ele quer me dar a oportunidade, Ele quer te dar a oportunidade de você andar com Ele nessa carruagem de ouro, como Ele fez com Elias, quando Ele retirou Elias daqui e levou. Como Ele fez com aquele povo, Ele falou: traga Moisés o povo para me servir aqui no deserto. E quando Deus foi se revelar a ele, o povo teve medo. A estima do povo estava embaixo, ainda porque eles tinham saído da escravidão do Egito, então estava embaixo. Por isso que Jesus vai trabalhar na estima dos apóstolos. Ele vai dizer assim: olha, eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, eu vos chamo de amigo. Esse Deus maravilhoso desce da eternidade, desce do seu trono de glória, e Ele vem habitar em nosso meio, Ele vem tabernacular conosco, Ele vem estar conosco, Ele vem andar com o homem, Ele vem abraçar com o homem, Ele vem sentir como homem. Esse Deus maravilhoso, Ele vai chorar quando Ele descobre e quando Ele chega lá aonde o túmulo do seu amigo está, onde Ele recebe aquela notícia. E Ele vai chorar quando Ele vai entrar em Jerusalém, e Ele vai chorar por Jerusalém, vai falar: os teus olhos estão encobertos até aqui, que pena, eu queria que os teus olhos estivessem abertos. Isso mostra uma manifestação extraordinária de amor. E até mesmo naquele texto que vocês conhecem muito bem, que é o texto de Romanos, no capítulo de número 8, naquele texto clássico que o apóstolo Paulo transmite para nós, mostra a imensidão desse grande amor por mim e por você. Eu sempre gosto de repetir isso. Se você fosse a única pessoa do mundo, Jesus viria e morreria por você também, porque você é muito importante, você tem o seu devido valor, e esse grande amor de Deus pela sua criação, pela sua obra-prima, manifesta no sacrifício que Ele vai até a cruz. Então, nunca diga, nunca ouça e nunca dê ouvidos se algum dia alguma pessoa ou adversário soprar no teu ouvido dizendo que você não tem valor, de que você não é capaz, de que você não consegue. Na verdade, nós não conseguimos mesmo. Ele fala em partes a verdade, mas aquele que habita em nós, aquele que está em nós, aquele que apostou a vida dele em nós, ele pode realizar as coisas na nossa vida. Foi por amor a nós que ele veio a este mundo. Ele não veio só por vir, ele veio porque ele tinha um sentimento guardado no coração, um sentimento de amor. Então o apóstolo Paulo escreve nessa carta a Romanos, e olha só, aqui em cima está marcado aqui, ó, as provas e a certeza do amor de Deus. Quais são as provas e a certeza do amor de Deus? As mamães que estão aqui podem me explicar isso. Qual das mamães que estão aqui que daria um dos seus filhos? Aquele mais bagunceiro, aquele que faz mais traquinagem,
Aquele que mais dá trabalho, qual deles você daria para morrer pelo povo lá do Afeganistão? Qual deles você daria? O mais novo, o mais velho, do meio? Qual? Então a prova desse imenso amor é justamente isso, que Deus, olhando para nós, Ele dá aquilo que Ele tem de melhor. Então, seja, a sua vida tem muito valor. Você é uma pessoa extremamente importante para Deus. Lembra daquela canção? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. E é um valor tão grande que o Espírito Santo fez questão de vir e morar dentro de você. Olha que valor, olha que pessoa preciosa que você é. Olha a importância que Ele deu para você. Um Deus tão grande que habita na eternidade, que a terra é só escabelo, lugar de descanso dos seus pés, e que nenhum lugar pode contar. Ele fez questão de vir morar dentro de você. Então bate no teu peito aí e diga: puxa, eu tenho valor, o Senhor realmente me ama. E Romanos capítulo 8, 31 em diante, o apóstolo Paulo começa essa poesia dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Um com Deus é maioria, então nunca diga que você não pode. E ele diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Se aquele que não poupou o seu próprio filho, como que ele vai poupar graciosamente as outras coisas? Não, graciosamente as outras coisas também vêm. Por quê? Porque ele sabe que nós precisamos de algumas coisas para fazer a obra dele, então seja, ele vai acrescentar na nossa vida. Quem intentará acusação contra a tua vida? Quem intentará acusação com os eleitos de Deus? E diz o texto que é Deus quem os justifica, ou seja, é Deus quem nos protege, é Deus quem nos defende, o melhor advogado de todos os tempos, o maior jurista das nações. Quem os condenará? Por isso que vem aquela seta querendo nos condenar por alguns erros e algumas falhas que nós vamos cometer, mas diz: quem os condenará? Por quê? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai, intercede por nós. E a cada dia do lado de Deus lá ele começa a falar: olha, tenho algo a fazer na vida do Gerson, tenho algo a fazer na vida da Deia, tenho algo a fazer na vida da Jussara, tenho algo a fazer na vida de tal, na vida da Maria, na vida do João. Eu tenho algo a fazer. Ele está continuamente do lado de Deus falando a nosso respeito. Por quê? Amor, amor, um grande amor de Deus. Então, aí o apóstolo Paulo então fala assim: se ele está intercedendo, olha quem está intercedendo do lado de Deus aí por você, é o Deus Filho. O apóstolo Paulo fala: quem é que nos separará do amor de Cristo? Quem é? Será a tribulação? Será a pandemia? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? O que pode nos separar do amor de Deus? E o apóstolo Paulo fala assim: olha, é por amor a Ele, por amor dEle, nós somos entregues à morte todos os dias como ovelha para o matador. Então a cada dia nós precisamos vencer, mas com qual convicção? Com a certeza que nós somos filhos, e ainda dentro das nossas escolhas erradas, nós precisamos reconhecer que erramos e voltarmos então a ser filho. Conversando até com uma jovem esses dias, eu pude dizer justamente para ela isso.
Faz assim: nós erramos como filhos de vez em quando, mas aqueles que são filhos reconhecem que errou e quando volta, o pai está ali pronto para poder recebê-lo. E ele diz: porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, o que pode separar você do amor deste Pai incondicional, desse grande amor de Deus por você? Nada, 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 nada. Adversário pode vir acusar? Nada. Aliás, a biografia de Lutero diz que na noite anterior à fixação das teses em Wittenberg, o adversário ficou toda a noite dizendo: Lutero, você bebe cachaça, você bebeu, você fez isso para o seu pai, você fez isso para sua família, você fez aquilo e você fez aquilo outro. E ele foi alistando, e Lutero então ia escrevendo, e tudo aquilo de vez em quando pesava aquilo na alma dele, dizendo: realmente eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa condição de fazer isso mesmo, de fazer a reforma tal. E à medida que ele falava, era como se tivesse um anjinho à direita e um demônio à esquerda, e ele foi anotando todos os erros dele. E aí quando chegou o momento, então, ele pergunta para o adversário: acabou? Tem mais alguma coisa? E o adversário fala assim: não acabou. Acabou, é só isso mesmo. E aí ele então pega a sua pena e ele escreve lá: e o sangue de Jesus Cristo te purifica de todos os pecados, de todos os seus erros. O amor incondicional de um Deus que te ama, um Deus que olha para ti. Então, seja, o que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Nada, nada, nada. Você é filho de Deus. Ai, pastor, eu pisei na bola com algumas coisas. Ok, você é filho, então é hora de nós voltar. Que Deus não precisava de nós, mas Ele quer então nos dar uma chance, Ele quer nos dar uma oportunidade. Deus está preparando melhores dias para nós. Por isso que agora esse momento de quarentena é hora de nós voltarmos para o nosso caminho. Já que a vida é feita de escolhas, vamos começar a escolher realmente agora ter postura de filho. Qual é o filho que está aqui que não tem todos os dias ou diariamente um relacionamento com o pai ou com a mãe? Quem? Todos nós. Principalmente no momento esse, de vez em quando tem que dar uma ligada lá para saber se não pode estar junto, mas tem uns que estão juntos, então todos os dias nós queremos ver o filho, e todo dia o filho está lá: mãe, 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 mãe. Aliás, o presidente devia dar R$1 para cada mãe, toda vez que o filho chamasse de mãe, ouvisse o nome mãe, a mãe tinha que ganhar R$1, ela ia somando, no final do mês ela ia ter um salário com certeza caprichado, porque é o relacionamento então chega o momento que é justamente isso que Deus quer de nós. Ele quer esse relacionamento de pai e filho diário, como Ele fazia com Adão. E esse amor de Deus que nos constrange, como diz o apóstolo Paulo, nesse momento de pandemia, é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Cheguemos-nos com confiança ao trono da graça, diante do Senhor, diante daquele que nos chamou como filhos para fazer parte então do seu reino. E aí, dentro dessa questão de estima, eu também quero concluir com aquela passagem que todos nós sabemos, que é a passagem de Lucas capítulo 15, do filho pródigo. Talvez a gente poderia até ler, mas não toda passagem é grande, mas a partir do versículo 18, quando o filho, depois de um momento de dificuldade, depois de um período de trevas, depois de um período de adversidade, o filho toma uma decisão. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Mônica, pensou R$1 ganhando cada vez que fosse filho, hein? Quanto que ia contabilizar? A vida é feita de escolhas. E houve um dia na vida do filho que ele decidiu romper o isolamento espiritual.
Ele havia se afastado do pai, porque na verdade me parece que o pai sempre esperou o filho. Só que agora esse isolamento espiritual está acontecendo. E ele, nesse isolamento, o filho então decide romper. A vida é feita de escolhas. Então ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele ensaia o seu discurso. Ele ensaia a sua fala. Levantar-me-ei e vou ter com meu pai, vou dizer: eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E ele ensaia tudo aquilo, ele ensaia todo o seu pensamento. E ele então pega o seu caminho de volta. E ele vai falar: não precisa nem me tratar realmente como filho, porque eu errei feio contigo. Não precisa nem me tratar como filho, só me trata como um dos teus empregados. E aí ele vai fazer a sua jornada de volta, no seu caminho. E vai chegar no versículo de número 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Percebe? O filho estava preocupado em trazer uma desculpa para o pai. Isso, essa é a alusão do reino de Deus, como Jesus diz que é o reino de Deus, é comparado a isso. O pai está sempre esperando o nosso retorno. E eu não estou falando de retorno, de voltar, porque às vezes a gente está, só que o isolamento espiritual de orar ou não orar durante todo o dia, ou orar vagamente durante o dia, ou pegar a Bíblia para ler vagamente, esporadicamente durante um tempo, é um afastamento, é um isolamento espiritual. E isso enfraquece também a nossa estima, mas à medida em que nós decidimos voltar, ele está querendo voltar para o pai. Quando ele chega lá, o pai abraça ele, não quer saber se está sujo, o pai abraça ele com aquela roupa que ele está, beija ele, talvez estava marcado ainda com as bolotas do porco, mas o pai abraça ele, o pai beija ele, enche ele de beijo, enche ele de amor. Me parece que a saudade do pai é externada, independente como o filho está, e o pai não quer nem saber das desculpas, porque o pai nos conhece, o pai sabe as nossas escolhas, o pai sabe os caminhos que a gente trilha, ele sabe as decisões que nós já tomamos um dia, então ele não está nem preocupado com isso, ele só olha, pega, abraça o filho, não economizou, porque a saudade realmente era grande. E o que eu gosto desse filho é justamente a identidade que ele tem, porque ele perdeu o dinheiro, ele perdeu os amigos, mas uma coisa que ele não perdeu foi o sentimento de paternidade, saber que ele tinha um pai, ainda que dentro dele com a estima baixa ele fala: eu não sou digno de ser filho, mas ele tem uma consciência de que existe alguém que sempre deu o melhor para ele, que lutou e que batalhou. E quando ele é abraçado, querendo dar desculpas, você pode ler o texto lá, ele fala assim: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai nem dá ouvido para aquela conversa dele, chama os empregados e fala assim: dê um banho nele, dá outra roupa para ele, coloca um anel no dedo, coloca uma sandália no pé, ele é meu filho, esse meu filho estava morto e foi achado, nós vamos celebrar uma grande festa, dentro da casa do pai, dentro da casa de Deus. Pode ser que os filhos fizeram um isolamento espiritual e não desfrutaram e pararam de desfrutar desse amor. Num café com coragem como esse, Deus te chama e ele diz: filho, vem. Aliás, outra passagem que eu gosto, de vez em quando em vários sermões eu gosto de pregar, foi justamente quando Jesus tinha se aparecido para Pedro, para os discípulos, e aquela foi a terceira vez de Deus insistir com eles. Pedro está lá na beira do mar da Galileia, e Pedro fala para os outros que estão com ele, fala assim: eu vou pescar, ou vou voltar para a velha vida, eu vou voltar para trás. E aí, naquele momento, eles vão lá para o barco, nada acontece. Quando Jesus aparece na beira do barco, na beira da praia, perdão, Jesus dá um grito bem grande, dizendo assim: filhos, tendes alguma coisa ainda para comer?
Mesmo eles querendo voltar para a velha vida, mesmo eles querendo voltar para a pesca, Jesus diz: filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Somos filhos. O grande amor de Deus foi cravado lá na cruz do Calvário, porque Ele pensava em mim, Ele pensava em você, Ele pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Quando Ele está lá na cruz, Ele olha para frente, para o futuro, e Ele vai falar: dia 1º de junho de 2020, eu vejo um grupo de filhos me abraçando, retornando para o meu abraço, dobrando o joelho, sentindo a chama no coração, sentindo a dor, sentindo a paixão novamente, paixão de filhos. E olha, Ele te abraça e diz assim, como Ele diz lá em João capítulo 10, versículo 27 e 30, as minhas ovelhas estão na palma das minhas mãos, elas são minhas e das minhas mãos ninguém pode tirar. Nós estamos na mão do Eterno, nós estamos na mão de Jesus Cristo, o Deus vivo, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o grande amor de Deus gravado lá naquela cruz. E Ele diz: tudo que eu tinha que fazer para ter vocês de volta, eu já fiz, está consumado. E agora Ele prepara um novo e vivo caminho. E agora Ele prepara uma casa para nós na eternidade, como disse o pastor Gerson. Prepara uma grande mansão, porque Ele vai estar todos os dias conosco. Todo dia Ele vai olhar para mim, vai olhar para você. Nós vamos olhar para a mão dEle, para os cravos, e nós vamos lembrar do que Ele fez por cada um de nós. E diz Apocalipse que Ele vai ser tudo em nós, que não vamos precisar de mais nada, porque dessa vez agora Ele é tudo em nós, agora Ele é em partes, mas agora Ele é tudo em nós. Querido, que valor que você tem, e que amor extraordinário é esse, que foi derramado em nossos corações. Quem somos nós? Somos pessoas frágeis e pequenas, mas aprove o Deus eterno vir habitar e morar dentro de cada um de nós. Que amor é esse? Que amor é esse que se move dentro de cada um de nós? Que amor é esse que nos dá sempre uma nova oportunidade? Que amor é esse que não pergunta, que não questiona, que não condena, mas que só diz assim: vai e procure não errar mais. Vá e não peques mais. Comece novamente a sua jornada. Que amor extraordinário é esse? Max Lucado diz que o amor morreu na cruz de braços abertos. Ele não morreu assim, Ele morreu de braços abertos. Por isso que Jesus diz: todos quanto vêm a mim, de maneira nenhuma jogarei fora. Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós, tirai de vós o seu jugo e colocai em mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e vocês acharão descanso para as vossas almas, e eu vou trabalhar na estima de vocês, porque vocês são preciosos, vocês são filhos, filhos do Deus vivo, filhos do Deus eterno, ainda que continuamos a sendo filhos, ainda com tudo isso, somos filhos do Deus eterno, de um Deus que nos ama, de um Deus que foi até a cruz. E aquele pai beija o filho, prepara uma grande festa, tudo isso amor. O pai não olha nada, não quer saber de nada, ele quer saber do abraço e do beijo do filho. O grande amor de Deus. Querido, então, bata no peito e diga: eu tenho valor,
Bata no peito e diga: o que é que vai me separar do amor de Deus? Bata no peito e diga: eu sou especial para o Senhor. Bata no peito e diga: puxa, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus está preparando o caminho, como disse o profeta Isaías. Ele diz: então faça as escolhas certas agora. Endireite os teus caminhos, endireite as veredas. Vamos consertar tudo aquilo que a gente precisa consertar, porque virá um grande tempo de Deus para a nossa vida. Um grande tempo de Deus para a tua vida. Vai vir. Dias melhores virão, querido. Não importa o que você está passando hoje, não importa o momento que você está enfrentando hoje, não importa essas nossas guerras hoje, dias melhores virão. Dias melhores virão. Eu recebo janela do céu aberto e eu declaro sobre a tua vida janela do céu e portas abertas para a tua vida. Eu declaro sobre a tua vida um grande tempo de reconciliação. Eu declaro sobre a tua vida um grande mover do amor de Deus sobre a tua história, sobre toda a tua casa, sobre toda a sua família. Dias melhores virão. Por quê? Porque o Senhor morreu por cada um de nós. Agora, lógico, o objetivo dele é de ter seus filhos próximos a ele. Jesus faz até uma alusão a ele, dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ter você como uma galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das tuas asas. Sabe o que é isso? Amor de um pai pela sua criação, o amor de um pai pelos filhos. Jerusalém, Jerusalém, eu queria que vocês estivessem debaixo dos meus pés, debaixo das minhas asas, a proteção. Igreja do Deus vivo, Ele gostaria de ter-nos debaixo da tua proteção e debaixo do seu amor. Querido, olha, eu sinto esse amor aqui nessa manhã, nesse café com coragem. Recebe na tua casa aí, recebe neste momento na tua alma um amor incondicionável de um Deus que te ama e que não olhou para as decisões erradas que nós tomamos, mas nos dá uma nova oportunidade para recomeçarmos. Recebe desse amor sobre a tua vida e sobre a tua história também, querido irmão, minha irmã. Café com coragem, tempo de Deus para a nossa história, tempo de Deus para a nossa vida. Oh, filho abraçado, querido, Jesus disse: eu queria que vocês estivessem aqui debaixo das minhas asas. E quantas vezes eu quis ajuntar, e de repente essa é a mesma frase que ele fala para cada um de nós: quantas vezes eu quis você aqui, e você vai se distanciando, mas agora chegou o momento, ó, venha, abraça, recebe o abraço do Eterno, recebe o abraço desse Pai para a tua vida. E neste café com coragem, vamos endireitar o nosso caminho. Vamos separar um momentinho lá. A essa hora aqui eu vou falar com meu pai. Essa hora que eu vou falar com meu pai, eu vou bater um papo com ele. Essa hora que eu vou... e como vai ser bom isso, hein? Eu vou separar isso aqui para encontrar com meu pai. Pai, vem. E o pai vai olhar e falar assim: que bom que você decidiu voltar. Que bom que você decidiu agora se relacionar comigo. Todos os dias, na viração do dia, Deus ia conversar com Adão. Todo dia Deus quer ter um pouco de conversa com você. Que Deus abençoe o seu dia como filho. Que Deus trabalhe na tua estima. Que Deus fortaleça a tua alma. Que Deus te prepare e continue te preparando para este grande momento da história agora. Porque vai haver depois desse período de pandemia, virá um outro tempo e virá um outro momento, que eu não sei tanta coisa que vai acontecer, mas uma coisa é certa: vai acontecer. Haverá um renascimento, haverá um ressurgimento, e Deus conta com seus filhos. Para me encerrar, a última pergunta: aonde estão os filhos? Aonde estão as filhas de Deus da nossa geração? Naquele romance de Paulo, no Romanos capítulo 8, ele fala assim, que a criação está aguardando a manifestação dos filhos. Aonde eles estão? Aonde estão esses filhos? Vamos continuar infectando as nossas redes sociais do amor de Jesus Cristo. Aliás,
Eu não posso terminar sem concluir. Semana passada, na sexta-feira, nós fizemos uma aliança de não falar de ninguém, de não criticar ninguém, de não falar mal de ninguém. Firmes nessa aliança ainda. Vamos continuar nessa nossa jornada. Fonte de água viva, fonte de reconstrução. Amém, querido irmão? Estamos juntos nessa jornada aí. Vamos juntos nessa caminhada. Estamos aliançados, hein? Vamos manter firme esse nosso grande jejum, abrindo a nossa alma para o faminto e para o necessitado e aqueles que estão feridos de espírito. Quero orar junto com você. Aonde você está aí? Se você pode, feche os teus olhos. Senhor, nós estamos iniciando uma série e nós precisamos da ação do Senhor para trabalhar também na nossa estima, porque o Senhor disse que foi por amor a nós que o Senhor endireitaria as veredas. Então, por amor a cada um dos meus irmãos e por amor à minha vida, trabalha em nós, Deus, nessa semana, em cada ministração do Café com Coragem, em cada novo dia. Senhor, que cada ministração possa acrescentar ainda mais a nós, a cada um de nós, para que possamos ser inundados com um grande amor de filho e recebermos um suprimento de um grande amor e de um grande abraço do Pai Celestial. Por isso, Senhor Jesus, toma conta da nossa vida e seja conosco e nos fortalece ao longo de toda essa semana e nos ajuda, Senhor, a vencer. Mergulha-nos, ó Deus, no teu imenso amor e que possamos receber, Senhor, desse amor incondicional de uma maneira única, a ponto de sentirmos falta diariamente de estarmos na tua presença. E quando nós retornarmos para o convívio dos irmãos e para a igreja, o culto seja totalmente diferente. Rogamos tudo isso no maravilhoso nome e sempre eterno de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Amém, queridos. Deus abençoe demais a sua vida. Que seja uma semana de cura do Senhor realmente na estima de cada um de nós, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas vamos buscar um equilíbrio de saber quem realmente nós somos no Senhor. Deus abençoe, uma ótima semana para você, muito obrigado por participar aqui comigo em mais um Café com Coragem e amanhã eu espero você mais uma vez às 10 horas para estarmos juntinhos. Um forte abraço e Deus abençoe ricamente a sua vida. Pastor Jéssica, Deus abençoe. Pastor Mauro, queridos, Deus abençoe demais a vida de vocês por este momento precioso. Genilson, meu amigo, Deus abençoe demais. Beijo de coração e sempre dizendo em todo tempo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, hoje nos dará um dia suprido e maravilhoso de Deus para cada um de nós. Um forte abraço, até amanhã, estaremos juntos aqui em mais um Café com Coragem. Até mais, tchau, tchau.